3 coisas que fazem os casais brigarem. Muito! Cara do céu, olha, vou falar a verdade pra você. Depois de muito tempo trabalhando com os casais, é nítido como essas coisas estão presentes em, sei lá, 90% das brigas? 90% das brigas. 90% das brigas. Todas esses 3 motivos que levam os casais a brigarem, a gente identifica na dança. A gente não é vidente, não tem bola de cristal, não somos psicólogos, mas quando um casal dança, nós identificamos o que faz eles brigarem, o que faz eles não se conectarem ali. É incrível. A gente identifica na hora. A primeira coisa que faz os casais brigarem muito é a falta de diálogo. Cara, a falta de diálogo é uma coisa mais, sei lá, eu acho que mais comum, eu acho que mais todo mundo, acredito que todo mundo sofra um pouco disso. Diálogo não é eu falar mais alto que ele, ou ele falar mais alto que eu, ou eu impor a minha vontade. É nós sentarmos para conversar. Ele ouvir a minha opinião, eu ouvir a dele, e a gente vê como é que a gente pode encaixar as nossas opiniões para que fique confortável para os dois. Nunca é vontade de um só. É diálogo, é 2. Não é monólogo, não é você falando sozinho, o outro te ouvindo só. Verdade, você tem razão. Esquece. Isso daí a pessoa tá se anulando, ela tá com preguiça de discutir porque sabe que não vai dar certo discutir com você. Você fala e não escuta o outro. Isso é verdade, cara, eu vou te contar uma coisa minha que é algo particular, tá? Eu sou uma pessoa extremamente calma e uma pessoa que realmente não gostava de discutir. Hoje eu percebi uma coisa, ela é fato. É fato ela saber, ela já sabe disso. Eu gostava de discutir com você? Nem pouco. Você brigava por eu não? Eu brigava por ele não brigar comigo. Eu falava, ele falava, verdade, você tem razão. Falava, briga comigo, mano, pelo amor de Deus, briga comigo. A questão era o quê? A questão não era que eu não queria brigar com ela, a questão é que eu estava bloqueado, porque eu não queria que ela diminuísse uma coisa que era minha, tá? Eu não sei se esse é o seu caso, mas foi o meu durante muitos anos, tá? Então tudo que eu queria falar pra ela, eu ficava com medo dela de achar minha ideia ruim, achar uma ideia bosta. Julgar. E eu julgar, o julgamento, eu tinha medo do julgamento, tá? Então se você tem esse medo, na boa, fala tranquilo, cara. Fala de uma forma tranquila, porque uma coisa eu aprendi é o quê? Se vocês estão juntos, vocês estão juntos. Segunda coisa. Querer mudar a pessoa. Tem gente que tem essa ilusão, fala assim, quando eu casar eu mudo ele. Ele vai ser o homem dos meus sonhos. Esquece, minha filha. A mesma pessoa que era antes do casamento vai ser depois. Você não vai mudar a criatura. Tem coisas que são modificáveis e outras não. Mas a questão é você querer mudar o outro em vez de aceitar. Você não escolheu essa pessoa? Então por que você quer mudar ela agora? A mudança que a gente causa no outro é quando o outro percebe que nós estamos diferentes e daí a pessoa quer acompanhar. Durante muito tempo, eu não queria mudar o Júnior, mas eu queria que ele se abrisse mais. Então, ao invés de ficar falando pra ele, durante o tempo eu fiquei falando, fala comigo, conversa comigo, vai, expõe suas ideias. E eu vi que isso não ia funcionar, então o que eu comecei a fazer? Eu começava a puxar assuntos bem cabulosos, bem cabelísticos e cabeludos mesmo, dele ficar super tímido, porque eu queria falar sobre aquele assunto, eu queria instigar ele a falar sobre. E uma dica pra você, mulher, se o seu homem é nerd como o meu, comece a se interessar pelo mundo dele. Funciona muito bem. E eu aprendi a gostar. Eu nunca gostei de histórias em quadrinhos, de filmes, da DC, da Marvel. Eu nunca fui muito de acompanhar essas coisas. Mas ele sempre foi apaixonado. Então eu falei, eu sei que ele gosta de falar disso, então eu vou ouvir. E ele começou a falar mais sobre, porque eu ouvia ele, porque eu escutava ele. Então ele começou a se soltar mais e falar mais do que ele gostava. Então ele começou a mudar. Ele deixou de ser aquela pessoa mais quieta e começou a falar mais, expor mais o que ele pensava, o que ele gostava comigo. Então você vê que o que eu fiz, eu não fiz ele mudar, mas eu mudei a mim. Eu mudei a minha atitude em relação a ele. Isso fez diferença. Então não tente mudar a pessoa, porque não funciona. Se você pensa em mudar a pessoa, significa que aquela pessoa não está te agradando. Mas se a pessoa não está te agradando, significa que você não está entendendo aquela pessoa. E uma coisa que ela fez foi algo que eu fiz com ela, inclusive. Quando ela passou por crises, quando ela passou por momentos, quando ela passou por crise de identidade, de não saber o que fazer. Ansiedade, principalmente. Ou até perto da depressão, mas eu não gosto dessa palavra. Mas eu tive crises depressivas. Então, eu não sabia o que fazer, por quê? Porque eu não entendo. Mano, quando você fala de uma doença psicológica, você olha pra pessoa, parece normal, eu sou uma pessoa leiga nisso. Mas a primeira coisa que eu fiz era o quê? Me interessar por coisas dela. E hoje, eu sei mais de cabelo do que você, possivelmente.
Terceira coisa. Individualidade extrema. Cuidado. Individualidade é importante no relacionamento? Claro que é. Cada um tem seu tempo, fazer as coisas que gosta. Nem sempre a gente gosta das mesmas coisas. Então, cada um tem que ter seu tempinho ali. Mas querer ser individual extremamente vai ser prejudicial para o relacionamento. Porque o relacionamento é a dois. Relação não tem relação sozinha, bicho. Relação sozinha é outra coisa. Isso era na tua adolescência, bicho. Presta atenção. É o seguinte, quando você está no relacionamento, o individual é só a partir de acordo. Como assim? Não é acordo, mas a partir do diálogo. A gente falou isso na primeira parte, né? Pô, se eu quero ter um momento meu individual, eu falo. Mas o problema do individual que eu quero colocar basicamente nesse ponto, egoísmo. É você se achar melhor do que a pessoa ou diminuir a opinião da outra pessoa. Tá? Se você, muitas vezes, eu falo de dança porque a gente vive isso, né? Mas muitas vezes a gente vê casais brigando na dança por uma pessoa querer fazer uma coisa de qualquer jeito. É que eu quero assim, eu quero que você pise naquele ângulo ali de 90 graus. Não, agora eu quero de 45, mas você não tá pisando lá, você tá pisando 50. Para, velho. É a dois, tem opinião de dois ali, não é de um só. Tem muita gente que gosta de impor à vontade. Olha Eu aqui, não aceito, completamente. Só a diferença de tamanho você já percebe, né? Como que a Denise vai falar, você tinha que fazer um pedacinho a menos, velho, eu tenho 1,80m. Você tá me entendendo? Você não consegue, não dá pra você obrigar a pessoa a fazer uma coisa, você tem que entender a situação do outro, entendeu? Amor, eu queria dançar colado. Pô, amor, colado a gente não alcança, entendeu? Já vi casal assim, tá? Entendeu? Pô, tem gente aqui, ó, pega vídeo de dança na internet, os caras dançando. Olha eu, velho. Olha eu. Como é que a gente vai dançar de rostinho colado aqui? O máximo que acontece é a minha testa encostada no queixo dele. É o que dá, ó. Aqui vai. Aqui vai, mas no mais, rostinho colado, bochechinha colada. Aí. Ele tem que abaixar um monte. Cara, você vê que não tem sentido eu querer impor o meu jeito? Então, quando eu sou egoísta, quando eu sou muito individualista, eu não consigo aceitar o nós. Isso provavelmente é algum... Observa alguma coisa que você viveu, algum trauma que você viveu, de não deixarem você expor a sua opinião. Lembra que agora você está num novo relacionamento, num novo momento da sua vida. Então se permita dividir. Mas às vezes tem aquele pensamento de eu vou me entregar demais e eu vou sofrer depois. Eu já tive esse pensamento. É a pior bosta que tem na vida. Esquece esse negócio. Se você tá, então esteja 100%. Porque quando você não está 100%, a outra pessoa sente e problemas acontecem no relacionamento. Nós já tivemos muito isso no começo do namoro, no começo do casamento. E hoje a gente aprendeu a se entregar mais um pro outro e procura se entregar cada vez mais. Então esse negócio de porque eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não admito aquilo. Para com essa bosta, Para com essa bosta. Vai e conversa o que é bom pra vocês dois. Fala, olha, sei lá, acho que eu não acho tão legal isso. Qual a sua opinião sobre? A pessoa às vezes até te convence, mostra por A mais B que aquilo era besteira da sua cabeça. Então para com esse negócio de eu isso, eu aquilo. Se você tá no relacionamento, passe a ter nós. Vai ter momentos eu e ele, mas a maior parte do momento é nós dois, é a nossa vida. Casamento é uma sociedade, relação é uma sociedade. Se um sócio só manda, o outro não vai querer continuar naquela sociedade ali. Por quê? Porque a empresa é minha e eu não consigo falar porcaria nenhuma, Então, mano, para. Agora, se você fizer uma ligação, vou fazer uma ligação com o final e o começo. Se vocês tiverem diálogo, as outras duas coisas não servem pra nada, tá? Se você tiver diálogo, você vai entender, por que você tá querendo tanto que eu mude? Esse diálogo, você tá entendendo? Por que você quer tanto que eu pise lá? Não tá vendo que eu tenho 1,80m? Não é fácil pra mim dar um passo menor. Você também poderia aumentar o seu passo. Conversamos. Se acertamos? Não sei, mas a gente iniciou um diálogo. Você tá entendendo? Então, na boa, se for pra focar um dos três, foca no diálogo. Foca no diálogo. Dialogue sempre e os outros dois problemas você vai evitar no seu relacionamento. Qualquer outro problema. Na sua dança.